Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui novamente ao nosso encontro com esse programa lindo. Olha que lugar bonito a gente está aqui hoje, hein? É verdade. Nesse lugar muito abençoado, certamente, um dia bem e bastante ensolarado, mas para trazer aqui uma palavra ao seu coração, porque o Gente da Gente, ele é assim, ele procura elaborar um trechinho da Bíblia Sagrada, né, e trazer as experiências da Bíblia Sagrada, tanto os personagens nos dias atuais, como também nos dias antigos, né? Mas eu vou deixar isso para o meu amigo, então vamos descobrir quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Eu e meu marido vivíamos dias incríveis. Eu sempre amei a companhia dele e desfrutávamos disso todos os dias. Mais especial do que isso era a comunhão que nós tínhamos com Deus. Era uma conexão direta. Nós sempre falávamos com Ele, todos os dias. Mas eu cometi um erro muito feio. Eu errei e por conta disso, essa conexão que tínhamos com Deus, ela foi completamente perdida. Eu errei porque fui ouvir as sugestões de uma serpente, que tinha sugestões malignas. Ela queria fazer com que a gente duvidasse daquilo que Deus havia nos falado para obedecer, queria que a gente se voltasse contra a vontade de Deus, que a gente errasse, que caíssemos no pecado. E infelizmente eu cedi a essas sugestões. Bom, Deus, Ele fez um sacrifício por mim e por meu marido, mas as consequências desse erro duram até os dias de hoje. Pois é, o pecado, ele entrou no mundo. Eu acho que você até já sabe quem eu sou. Sou a primeira mulher a ser criada. Eu sou Eva. Bom, como vocês puderam acompanhar, o nosso personagem de hoje é Eva. É verdade, é essa mulher, essa primeira mulher que foi também esposa de Adão, o primeiro homem a ser formado, criado por Deus. Eva, todos já sabem que foi formada da costela de Adão. É verdade. E eu tenho uma mensagem muito importante para entregar a você. Porque talvez estou falando com pessoas agora e estão aí preocupadas, mas, meu Deus, como é que foi que essa mulher agiu e de que maneira ela agiu? Você vai saber de que maneira que ela agiu, né? E eu falo para você que eu não sou de acordo com a maneira cujo qual Eva, né, se posicionou e agiu ao lado de Adão, não. Porque a Eva faltou na vida dessa mulher prudência, sabedoria. A Bíblia nos ensina que com sabedoria se edifica uma casa. Com a inteligência a casa é firmada. Ou seja, faltou sabedoria e inteligência. E essa mulher acabou vivendo de uma forma diferente daquilo que Deus já havia projetado para a vida dela. E vamos procurar entender que ela foi bem desobediente. E toda pessoa que ela usa a desobediência, automaticamente ela está saindo do propósito de Deus. Deus já havia dado uma ordem, Deus já havia falado com o casal, eles estavam no jardim do Éden, todos nós sabemos que Éden representa jardim de delícias, ou seja, não faltava nada para aquela mulher. Mas parece que o ser humano, ele é tendencioso a querer, né, tocar, a praticar, exatamente a fazer coisas que desagradam a Deus. E a pessoa, ela sabe do que desagrada a Deus. Ela sabe, ela tem ciência, ela tem noção disso. Porque jamais o Senhor, ele traria ali, né, uma cobrança ao casal sem antes haver falado para o casal o que poderia ou não ser feito naquele ambiente, naquele local, naquele lugar. E Deus já havia falado que do fruto daquela árvore, da ciência ali do bem e do mal, não era para Adão e Eva tocar. Eva, por sua vez, ela então toca naquilo que não deveria e ainda apresenta, né, daquele fruto para o seu esposo Adão, levando Adão a pecar. É como se fosse aquela história também de Ananias e Safira, né? É como se fosse uma história também de Jó e a sua esposa, quando ela chega a falar para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala: mas você fala como uma louca. Se o Adão naquele momento tivesse falado para Eva: você está louca? Onde que nós vamos fazer uma coisa dessa?
Você acabou de ouvir o que Deus havia falado conosco, o que Ele já falou ao nosso coração. Como é que nós vamos fazer uma coisa dessa? Mas não, Ele prova, Ele entra, né, naquele pecado e acabamos então, né, hoje sofrendo essa ameaça. E louvado seja Deus pela cruz, porque a cruz, né, Deus seja louvado que pelo Senhor Jesus Cristo ter morrido, né, ali naquela cruz e ter trazido a nós a essa salvação, foi que nos absolveu de toda condenação e pecado, que tão de perto tem nos rodeado, como diz, né, o apóstolo Paulo, que devemos ter muito cuidado com esses pecados que nos cercam e também que nos rodeiam. Mas eu acho que a Eva, ela não deu muita importância para isto não. Ela simplesmente agiu de extrema autoria e falou, não, vai ser assim mesmo, e acabou. Começou a dar ouvido, né? Começou a ter diálogo, a conversar com a serpente. E nós sabemos que a serpente aqui, pela palavra de Deus, ela faz o papel do próprio diabo, do próprio, né, demônio, Satanás, vamos dizer assim, né? E tem muitas pessoas dando conversa para o demônio. Tem muitas pessoas dando legalidade para a serpente. Tem muitas pessoas dando ali uma condição, né, para a serpente, quando na verdade, ao invés de parar de ouvir o que a serpente tem para te dizer, é hora de você ouvir o que Deus tem para te falar. Porque todas as palavras de Deus, elas são boas. A Bíblia diz que elas são como, né, lâmpada, como luz para os nossos pés, luzes para os nossos caminhos, é a palavra do nosso Deus. Mas tem pessoas que deixou a verdadeira adoração, deixou ali o diálogo, aquele devocional, aquela conversação, deixou de falar com Deus para começar a falar com a serpente, né? E o que seria a serpente? As propostas que Satanás vem apresentando. Ou seja, vamos lhe dar aqui um exemplo. Às vezes a serpente está falando, larga esse homem, larga esse marido, porque isso aí é um grosso, isso é um bruto, isso aí não vale nada, isso aí não sabe tratar a mulher, mas isso aí é assim desde a infância, isso aí é assim ignorante, desde a da sua adolescência. Ora, se você é uma mulher sábia, você não vai ouvir aquilo que a serpente está falando, não. Muito pelo contrário, você vai lutar pelo seu casamento, você vai agir como uma mulher sábia, prudente, uma mulher que vai edificar a sua casa, o seu lar, e vai fazer do seu lar um lar cristão, um lar de forma, né, assim, pela palavra, né, de Deus, você vai fazer do seu lar um lar completamente transformado. Você não vai agir por vista, não, você vai agir por fé. E o que é a fé? Uma convicção, é a certeza das coisas que se espera e prova do que você não vê. Talvez você não está vendo realmente o seu marido convertido, né? Ele tá aí realmente grosso, é bruto. Ah, pastor, ele ainda é uma pessoa muito rude. Ora, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. A Bíblia diz que Nabal, ele era um homem muito duro, ele era um homem maligno em todas as suas obras, mas Abigail virou esse tabuleiro e venceu a guerra. Ou seja, porque a Eva, na sua sabedoria, se é que ela podendo usar dessa sabedoria, você há de convir comigo que ela ia conquistar uma família perfeita, porque o Éden tinha tudo. Ali havia tudo, ali havia das melhores comidas, ali havia de todas as delícias, né, que o Senhor nosso Deus criara ali para aquele jardim, para aquela família. Essa mulher, ela foi mãe de 3 filhos. O único que deu uma plena satisfação e um orgulho muito grande para ela foi 7. Mas Caim e Abel, puxa, parece que pegaram ali a essência da sua mãe. É um espírito de engano, de covardia. Infelizmente, né, ele dominava a Caim quando chega a tirar a vida de Abel. Mas essa mãe deixou muito a desejar. Nós vamos falar um pouco mais sobre Eva. Hoje o nosso programa traz esse personagem, Eva, daqui a pouquinho. Eu vou ao intervalo, a um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa A Gente da Gente. Hoje estamos aqui novamente ao ar livre, trazendo mais um personagem da Bíblia Sagrada de hoje.
E o nosso personagem da Bíblia Sagrada hoje é a Eva. E eu, desde o primeiro bloco, eu venho falando aqui sobre esta mulher e declarando o quanto ela faltou à sabedoria de Deus. E nós sabemos que com a sabedoria edificamos um lar, uma casa, uma família, não é assim que diz a Bíblia Sagrada? Com a sabedoria se edifica a sua casa e com a inteligência essa casa é firmada. Acredito eu que essa mulher, ela foi uma mulher completa porque ela foi criada pelo próprio Deus. A Bíblia diz, porque a gente não tem como falar de Eva sem falar de Adão, né, pessoal? E a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus faz cair um sono profundo em Adão e da costela de Adão, Deus, ele cria, ele forma a Eva. Ou seja, o próprio Deus, olha como ele trabalha de uma forma tão linda e perfeccionista, né? Perfeita, porque ele tira uma costela, ele tira parte daquele homem e quando ele acorda com a plenitude, com aquilo que é inteiro para a vida dele. Talvez você perdeu alguma coisa na sua vida. Talvez você perdeu algo na sua vida, parte de alguma coisa que tenha te destruído, né, emocionalmente. Você talvez esteja muito triste, amargurada por conta daquilo que você perdeu. Mas repete comigo aí do outro lado, onde você se encontra agora. Diga assim, ó, Deus compensa. Eu perdi uma costela, talvez, né, você aí, homem, perdeu algo na sua vida, mas você tem absoluta certeza que Deus vai compensar. Porque da costela de Adão, ele tira essa parte, ele tira essa costela, mas ele compensou dando a Adão uma mulher. É assim também na vida, né, da própria Raquel e Jacó. Ele tira Raquel, ele permite que Raquel então viesse a óbito e entrega ali Benjamim, ou seja, ele permitiu a morte daquela mulher. Sabemos que até no momento da nossa morte, tudo é feito com a permissão do próprio Deus, né? Permissão de Deus. Jó, capítulo 14, verso 5, a Bíblia relata quanto a isso. Visto que os nossos dias estão sendo contados, Deus, ele tem o número dos seus dias e também dos seus meses. E eles já estão contados e ninguém pode interferir quanto a isso. Ou seja, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Como também, acredito eu, que ele sabia que Eva, né, seria aquela mulher que iria incentivar a Adão ao pecado, porque foi Eva quem apresentou o pecado para Adão. Por sua vez, entendo eu, interpreto eu, que se Adão ele quisesse conter aquela situação, ele realmente não iria cair naquela história, né, em que Eva apresenta e apresentava ali para ele. Muito pelo contrário, o que ele iria fazer? Eva, eu vou falar igual o meu amigo, o Jó da Bíblia Sagrada. Ele ia dizer, ô Eva, você tá louca? Foi isso que Jó falou para a mulher dele, né? Você aceitou o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Isso Jó com a esposa, ele deu logo, né, um cala-boca na esposa dele, que a Bíblia não cita o nome da mulher de Jó. Porém, Adão também podia ter feito isso, como também o caso de Ananias e Safira, né? Então são casais que as partes ali, eu não vou julgar só a Eva, nem tampouco o Adão, mas tanto um quanto o outro erraram feio. O pecado foi gerado por Adão. Não é verdade? Eva apresenta a Adão o pecado e Adão cai naquela rede como se fosse um peixinho. Porém, nós devemos estar atentos às redes que estão sendo preparadas contra as nossas vidas. Adão só caiu porque ele devia estar muito distante de Deus. E estava. Sabe por que estava? Não quer, né? Não quer saber ou quer saber? Quer sim, não quer? Está aí com a gente até agora, mas vamos então uma mensagem, mas daqui a pouquinho, porque agora eu quero chamar a Eva nos dias atuais. E depois eu volto com a palavra, porque você está aí, né? Bem querendo saber aquilo que eu tenho para passar para você. Fica ligadinho. Vamos então saber quem é o nosso personagem agora nos dias atuais. Eu sou uma mulher que já cometeu muitos erros na vida, até mesmo com pessoas de dentro da minha casa. Mas teve uma situação no meu trabalho que foi um erro feio. Eu e um outro chefe estávamos desviando recursos da empresa e como nós éramos chefes, devido à nossa posição, muitas pessoas dependiam de nós.
e, consequentemente, elas foram prejudicadas por conta do nosso erro também. E isso me assombrou por muito tempo. Acredite, muito tempo mesmo. Até que hoje a situação já se encontra resolvida, as pessoas foram restituídas, eu já confessei meu pecado, já me arrependi. Mas olha, se tem uma coisa que ficou manchada foi meu nome, a reputação. Aonde eu ia, as pessoas me lembravam desse erro e parecia que isso nunca ia acabar. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele me amou, Ele me perdoou, pegou esses erros e jogou no mar do esquecimento. Ele me deu uma nova chance, me deu uma nova história. Eu sou tão necessitada da graça e da misericórdia, assim como qualquer outra pessoa. E essa mesma graça também está disponível para você. Eu sou a Eva dos dias de hoje. Bom, agora sim, né? Já soube como é que seria a Eva nos dias atuais e vamos saber um pouquinho mais pela palavra de Deus, aquela Eva, aquela que foi criada, né, por Deus, mas que foi tomada da costela de Adão. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, o versículo é o 20. Olha o que diz aqui. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Lembra quando eu falei que, né, eles já deviam ter ali alguma culpa, alguma coisa ali, né? Enfim, escondendo algo, exatamente. Porque o Senhor, ele declara aqui por sua palavra, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a Eva, sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Porque ali já tinha sido descoberto tudo. Até então, quando eram inocentes, poderiam andar sem a roupa. Poderiam andar do jeito que vieram ao mundo. Mas após o pecado de Adão e Eva, você observa comigo que já estavam ali precisando de vestimentas para cobrir o corpo. Ou seja, o pecado já havia sido descoberto. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela diz, não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Não há nada encoberto que não seja descoberto. E o Senhor, Ele é onisciente. Então, disse o Senhor Deus para o casal, né? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, pior coisa que tem é você deixar de obedecer a Deus e, passando por cima da vontade de Deus, se perder num jardim que era chamado delícias. Se você não conseguir andar pelo caminho cujo qual Deus aparelhou, preparou para você, o que resta é somente o sofrimento e a expulsão e a destituição de tudo aquilo que Ele já havia preparado para ti. A minha palavra é feita para você. Se humilha, se arrependa, volte ao primeiro amor e reconheça os seus pecados, porque aquele que reconhece e os deixa alcançará misericórdia. Olha, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação.